Oi, gente, Daiane de volta. Eu tô aqui hoje para fazer a correção das atividades da semana 2 do plano de estudo tutorado do segundo ano do ensino médio, volume 2. Pessoal, só para vocês se lembrarem, a aula de explicação tratou das relações de trabalho no campo. Então, vou até voltar aqui para vocês se lembrarem. Então, tratou das relações de trabalho no campo, os tipos de relações e abordou também aspectos importantes de outros conceitos, como, por exemplo, estrutura fundiária, latifúndio, expropriação, trabalho escravo e por aí vai. Quem não assistiu a aula de explicação, vai aparecer um cardzinho aqui na parte superior do seu vídeo, é só você clicar nele, que aí você consegue assistir, tá? Porque a aula de hoje é só correção. Vamos lá, vamos à obra. Questão número 1. As situações a seguir exemplificam modelos de exploração do espaço rural no Vale do Açu. Gente, vocês que são meus alunos, são daqui de Ponte Nova, tem como não ler Valaçu? Juro que eu só tava lendo Valaçu. Eu treinei muito para conseguir falar Vale do Açu. Gente, para quem não tá entendendo, que não é meu aluno, que não é de Ponte Nova, porque aqui em Ponte Nova tem um bairro, é uma área rural, na verdade, um distrito. Chama-se Valaçu, entendeu? Por isso que eu comentei. Então, voltando aqui ao exercício. As situações a seguir exemplificam modelos de exploração do espaço rural no Vale do Açu, no estado do Rio Grande do Norte. Situação 1. Um proprietário de terras. Então, atenção, a gente tem aqui uma informação importante. Então, ele é um proprietário de terras. Junto com sua família, outra informação importante, produz milho, feijão, arroz e hortaliças e cria um rebanho de bovinos e caprinos. Essas duas informações vão ajudar a gente a responder a letra A, tá? Situação 2. No Vale do Açu, nesse mesmo Vale do Açu, em uma propriedade rural, então aqui também está se falando de proprietário, né? Uma empresa, então a gente não está falando de produção familiar, a gente está falando de uma empresa, produz banana e ela utiliza uma mão de obra assalariada. Por que eu grifei essas coisas? Porque isso vai nos ajudar a responder a letra A. Caracterize as relações de trabalho realizadas em cada uma das situações. Então, vamos pegar a primeira situação. A primeira situação se refere a um pequeno proprietário de terras, cuja produção é feita pela família. Então, quando a gente volta no conteúdo, a gente vai ver aqui, ó, tipos de relações. Então, nós temos pequenos proprietários. Então, são pequenos produtores rurais que atuam em sua terra, geralmente com mão de obra familiar. Então, essa relação representada ali, né? Eles atuam na terra deles e usam a mão de obra familiar, sendo que provavelmente essa mão de obra familiar é não remunerada, beleza? Porque vai fazer o uso da mão de obra de filhos, esposo e por aí vai. Então, ok. Então, a primeira nós já sabemos. A segunda também é uma propriedade rural, mas trata-se de uma empresa que utiliza uma mão de obra assalariada. Provavelmente, né, não é um pequeno proprietário, né, mas aí aqui nós não vamos colocar o outro tipo, né, nós vamos falar, a gente pode falar que é uma grande propriedade, né, que faz uso de mão de obra assalariada. Pelo enunciado, não dá para a gente saber qual tipo de assalariado é. Pode ser permanente, que é aquele assalariado com certa estabilidade, ou pode ser um assalariado temporário. É aquele que vai desempenhar atividades por um período determinado, por exemplo, só no período da colheita. Então, a gente vai colocar os dois, tá bom? Vamos construir, então, a resposta? Eu digito daqui, vocês conferem a de vocês daí, tá bom? Então, vamos lá. A primeira, deixa eu corrigir aqui. A primeira situação evidencia pequenos proprietários que fazem uso de mão de obra
familiar. Provavelmente não remunerada. Moleza, esse exercício facílimo. A segunda situação se refere a uma empresa rural que faz uso de mão de obra assalariada, podendo ser permanente ou temporária. Não dá pra gente ter certeza, tá? Que tipo de trabalho assalariado é. Letra B. Qual o tipo de agricultura praticado? E qual o destino da colheita em cada uma das situações? Gente, olha, a primeira situação se refere a uma agricultura familiar, cujo destino é provavelmente a própria subsistência. É provável que o excedente seja comercializado em um ambiente local mesmo, né? Já a segunda situação trata-se de uma agricultura comercial ou empresarial, cujo destino é o comércio, né? Então não é a autossubsistência, ok? Então vamos lá. A primeira situação trata de uma agricultura familiar, cujo destino da produção é provavelmente a autossubsistência. A segunda situação se refere a uma agricultura empresarial ou comercial, cujo destino da colheita é o mercado, podendo ser interno ou externo. Vamos ver como que ficou? Então, ficou assim, ó. A primeira situação trata de uma agricultura familiar, cujo destino da produção é, provavelmente, a autossubsistência. A segunda situação se refere a uma agricultura empresarial ou comercial, cujo destino da colheita é o mercado, podendo ser interno, se for vendido dentro do próprio país, ou externo, se a produção for exportada, tá? For vendida para outro país. Lindo, muito fácil. Vamos para número 2. Leia a afirmativa a seguir. Há favelas gigantescas geradas pelas monoculturas que estão por aí. Fala do líder camponês Manuel da Conceição durante entrevista ao site Repórter Brasil, em 4 de julho de 2006. Pessoal, primeira coisa muito importante aqui na fala do Manuel da Conceição, ele fala sobre monoculturas. As monoculturas são normalmente praticadas em grandes propriedades, ou seja, latifúndios, onde só é plantado, colhido apenas um gênero agrícola. Como elas são praticadas em latifúndios e são mecanizadas, muitas vezes elas desempregam grande parte da mão de obra. E aí são trabalhadores que, por serem expropriados, ou seja, por perderem a propriedade, acabam migrando para as cidades, fazendo aquilo que a gente chama de êxodo rural. E aí nas cidades, grande parte deles vai acabar vivendo em favelas. Beleza? Então essa fala desse líder camponês é muito explicativo do que acontece de fato no Brasil. Letra A. Interprete a fala do líder camponês considerando a extensão das propriedades agrícolas do país. Então, é o que eu disse para vocês, né? Essas grandes propriedades agrícolas, os latifúndios, muitas vezes são responsáveis pela expropriação de pequenos trabalhadores que não conseguem mecanizar a sua produção, sua propriedade, e aí acabam vendendo a pequena propriedade que eles tinham para os grandes proprietários. E aí, sem trabalho, sem terra,
sobra para eles muitas vezes migrar para a cidade, fazer o êxodo rural, e nem sempre nas cidades vão encontrar condições de vidas dignas. Tanto é que muitos vão passar a viver em favelas. Vamos construir então agora uma resposta. Vou colocar na forma de balãozinho. Eu digito daqui, vocês copiam daí, beleza? Então, a fala do líder camponês evidencia uma situação muito comum no Brasil, que é a expropriação dos... Deixa eu corrigir aqui que eu já escrevi errado. Nossa, hoje tá difícil. É a expropriação dos pequenos produtores rurais que, sem condições financeiras, não conseguem mecanizar suas lavouras e acabam vendendo suas terras para os latifundiários, que são os donos das grandes fazendas. Assim, muitos trabalhadores migram para as cidades. Vou colocar entre aspas o nome do fenômeno, êxodo rural, né? Migram para as cidades e acabam vivendo em situações precárias, por exemplo, habitando favelas. Vamos ver como ficou então a resposta, pessoal? Então ficou assim: a fala do líder camponês evidencia uma situação muito comum no Brasil, que é a expropriação dos pequenos produtores rurais, que, sem condições financeiras, não conseguem mecanizar suas lavouras e acabam vendendo suas terras para os latifundiários. Assim, muitos trabalhadores migram para as cidades, êxodo rural, e acabam vivendo em situações precárias. Por exemplo, habitando, aqui não sei por que não quer aparecer, mas é habitando favelas, tá bom? Vamos ver porque não quer aparecer, não sei porque não quer aparecer, brigou comigo. Habitando favelas, tá bom, gente? Explique o que é o latifúndio. O latifúndio é uma grande propriedade rural. Existem muitos latifúndios, inclusive, que são improdutivos, ou seja, que não produzem gêneros agrícolas ou pecuários. A terra ela serve mais para especulação mesmo. É como se o dono ficasse só esperando ela valer mais dinheiro para depois poder vender essa terra e lucrar ainda mais, né? Então, mas é lógico que não é todo latifúndio que é improdutivo, tá? Mas existem muitos que são improdutivos. Então, vamos colocar aqui, ó. São grandes propriedades rurais, sendo muitas vezes improdutivas ou parcialmente produtivas. O que seria esse parcialmente produtiva? Significa que, por exemplo, o latifundiário tem uma propriedade de 600 hectares. Lembrando que cada hectare equivale a 10 mil metros quadrados. E aí ele usa só 300 hectares. 300 hectares fica vazio, sem nada. Então ela é só parcialmente produtiva. Imagina vocês, 300 hectares, multiplica isso por 10 mil metros quadrados. Olha quanta gente poderia ter acesso à terra se fosse feita a reforma agrária nessa área que não está sendo usada, né? Lembrando que a reforma agrária é a redistribuição das propriedades rurais, garantindo que pessoas que estão sem terra tenham acesso a ela. Questão número 3. Observe a charge, assim como a número 4. Então, nós temos aqui uma charge que representa terra para todos, e aí a terra desse fazendeiro é uma quantidade de terra a perder de vista, e aqui sobre o relevo estão grifados aqui sobre o relevo estão grifados aqui o nome, alguns nomes, né? Então, pai, avô, tataravô, tetravô, filho, para mostrar que essa terra, há muito tempo, pertence à família desse indivíduo aqui.
Então é algo que vai se perpetuando na família, né? É uma herança que vai sendo passada de geração para geração. O título dado ao cartoon é uma ironia, né? Terra para todos? Não, só para alguns, né? Só para aqueles beneficiados, só para aqueles realmente favorecidos, né? Então é uma ironia. Explique como essa ironia se aplica à realidade rural brasileira. Então, olha, a charge ironiza o fato de que o Brasil tem, de fato, muita terra e que essa terra, se fosse feita uma reforma agrária, ela poderia ser para todos. Mas o que a gente observa na prática é uma elevada concentração fundiária no Brasil. O que significa isso? Significa que há concentração de terras nas mãos de poucas pessoas. Tá bom? Eu expliquei muito isso na aula passada. Então vamos lá, vamos colocar aqui, ó. A ironia se refere ao fato de que o Brasil realmente tem muita terra disponível. Entretanto, esse volume de terras está acessível para uma pequena parcela da população, aquela mais rica. Então, vamos ver como que ficou. A ironia se refere ao fato de que o Brasil realmente tem muita terra disponível. Entretanto, esse volume de terras está acessível para uma pequena parcela da população, aquela mais rica. Isso começou, gente, em 1885, com a promulgação da Lei de Terras. Com a Lei de Terras, a terra se tornou uma mercadoria e só poderia ser adquirida mediante compra. Por que eu estou dizendo isso? Porque antes da promulgação da Lei de Terras, existia um instrumento jurídico possível de ser usado, que era o ut possidetis. O que significaria isso? A posse da terra seria daquele que consegue dar um uso a ela, né? Agora, com a Lei de Terras, em 1885, esse ut possidetis deixou de ser utilizado. Então, a terra não era daquele que sabia dar um uso a ela, e sim daquele que poderia pagar por ela. Então, vamos aí à questão 4. Considerando a perspectiva do cartunista, que é uma perspectiva crítica sobre o campo brasileiro, qual o principal aspecto evidenciado pela charge? Ele evidencia a concentração fundiária no Brasil, que é gigantesca. Lembrando que concentração fundiária é a concentração de terras nas mãos de poucas pessoas. Então, o cartunista evidencia a concentração fundiária, ou seja, a concentração de terras nas mãos de poucas pessoas, aquelas mais ricas. Último exercício, número 5. Eu adoro esse poema, gente. Leia o poema, leia o trecho do poema Morte e Vida Severina, de João Cabral de Melo Neto. Esta cova em que estás, com palmos medida, é a conta menor que tiraste em vida. É de bom tamanho, nem largo nem fundo, é a parte que te cabe deste latifúndio. Eu diria, gente, que tem duas coisas muito evidenciadas aqui. Primeiro, trata-se de uma morte de um severino, ou seja, de uma pessoa que viveu em condições precárias, né? O severino aqui é utilizado como se referisse ao pequeno produtor, aquele sofrido do campo. Então, trata da morte dele, né? Então, a morte dele vai ser numa cova pequena, né? Numa cova rasa, né? Bem medida. E aí essa morte revela o que foi a vida dele. Por isso o nome do poema, Morte e Vida Severina. A morte dele não é muito diferente do que ele encontrou em vida, né? O que ele encontrou em vida? A expropriação. Expropriação causada pelo latifúndio, pelos grandes produtores rurais.
E aí não tem os outros trechos do poema, mas é um poema que eu conheço. Morte e Vida Severina trata também da violência no campo, do fato de que muitos trabalhadores no campo serão explorados, viverão em condições análogas à escravidão, né? Então, o poema ele trata da face cruel do espaço rural brasileiro. Com base no trecho do poema de João Cabral de Melo Neto, identifique 2 aspectos relacionados à questão agrária no Brasil. Olha, gente, esse poema de João Cabral de Melo Neto, ele trata de tantas coisas. Acho que a primeira delas, concentração fundiária. É o primeiro aspecto. Por que ele é muito fácil de ser percebido? Porque mostra que, com o latifúndio, muitos trabalhadores não conseguirão trabalhar no campo. E aí terão que migrar para a cidade. Então, concentração fundiária, pois muitos não terão, barra, não tem, né? Não tem, não. Nossa senhora, tá difícil hoje. Não tem acesso à terra. Uma outra questão, a violência no campo, é evidenciada por conflitos que causam mortes, sobretudo de pequenos produtores, indígenas e trabalhadores rurais. Uma outra, são só 2, mas eu vou colocar mais uma, a expropriação fundiária do pequeno produtor. Porque é igual eu expliquei para vocês na aula de explicação. Esse pequeno produtor, e também expliquei num exercício anterior, esse pequeno produtor, ao não ter condição financeira de se mecanizar, acaba vendendo sua propriedade para o grande latifundiário, para o grande produtor, né? Grande latifundiário fica redundante, a um preço muito barato, né? Então, a expropriação fundiária do pequeno produtor, que muitas vezes acaba vendendo sua propriedade para o latifundiário a um preço muito baixo. Vamos ver como que ficou então? Concentração fundiária, pois muitos não têm acesso à terra. Esses que não têm acesso à terra são os severinos. Violência no campo, evidenciada por conflitos que causam mortes, sobretudo de pequenos produtores, indígenas e trabalhadores rurais. Expropriação fundiária do pequeno produtor, que, nossa gente, hoje tá muito difícil, acho que é porque eu tô digitando muito rápido, que muitas vezes acaba vendendo sua propriedade para o latifundiário a um preço muito baixo. Segundo ano foi show essa semana, muito tranquilo, uma semana muito legal, muito crítica, né? Então um beijo, até semana que vem com a semana 3.